Você já percebeu quantas maneiras diferentes as pessoas oram? Alguns falam apaixonadamente, suas palavras fluindo como um rio caudaloso. Outros sussurram em silêncio, quase com medo de serem ouvidos. E outros ainda se sentam em silêncio, sem oferecer palavra alguma, mas de alguma forma comungando com Deus mais profundamente do que a fala poderia expressar. A oração, em sua essência, não é sobre desempenho, mas sobre presença. É a alma buscando o divino, o filho voltando-se para o Pai. Mas aqui está algo que muitos de nós ignoramos. A Bíblia não apresenta a oração como um único ato. Ela revela uma tapeçaria de orações, tecidas ao longo das vidas de profetas, reis, discípulos e até mesmo do próprio Jesus. Há orações de fé, proferidas quando a esperança parece fraca. Orações de petição, quando ousamos pedir com ousadia. Orações de silêncio, onde a quietude se torna sagrada. Orações de intercessão, quando nos colocamos na brecha por outra pessoa. Cada uma é uma porta de entrada única para a presença de Deus. Por que isso importa? Porque muitas vezes nos limitamos a uma única maneira de orar. Tratamos a oração como uma rotina, algo que repetimos antes das refeições, ou um hábito que praticamos apenas em crise. No entanto, as Escrituras nos convidam a algo mais profundo, mais rico, mais variado. Como o teólogo Karl Barth escreveu certa vez, unir as mãos em oração é o início de um levante contra a desordem do mundo. Em outras palavras, a oração não é apenas sobre falar com Deus, é sobre unir nossos corações frágeis aos seus propósitos eternos. Esta jornada percorrerá cada tipo de oração encontrado na Bíblia, explorando não apenas o que significam, mas como nos transformam, e ao longo do caminho descobriremos que a oração é menos sobre dominar uma técnica e mais sobre encontrar o Deus vivo que ouve. Você está pronto para ver a oração com novos olhos? Fé é uma palavra que ouvimos frequentemente, mas quando o silêncio se estende muito depois de termos orado, a fé é testada de maneiras que nunca imaginamos. A oração de fé não é sobre agitar uma varinha mágica para conseguir o que queremos. É sobre apegar-se às promessas de Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor nos diz para desistir. Jesus disse em Marcos 11:24, tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e assim vos sucederá. À primeira vista, parece tão simples. Creia, e acontecerá. Mas quem já orou em meio a lágrimas sabe que isso não é simples de jeito nenhum. A oração de fé começa não com a nossa lista de desejos, mas com a palavra de Deus. Romanos 10:17 nos lembra: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Isso significa que nossa confiança na oração não cresce a partir do pensamento positivo, mas de conhecer a sua voz. Quando ancoramos nossas orações em suas promessas, seja pedindo sabedoria, Tiago 1:5, paz, Filipenses 4, ou perdão, 1 João 1:9, não estamos nos agarrando à palha, estamos firmados na rocha. E, no entanto, a fé sempre exige espera. Abraão recebeu a promessa de um filho, mas anos se passaram antes de Isaque nascer. A mulher em Marcos 5 simplesmente estendeu a mão para tocar a orla do manto de Jesus, tremendo, mas confiando, e ouviu as palavras: Filha, a tua fé te curou. Suas histórias nos lembram que a fé não elimina a espera, ela a transforma. Então, o que isso significa para você? Talvez sua fé pareça abalada, talvez suas orações pareçam fracas, mas lembre-se, a fé não é medida pelo volume da sua oração, mas pela firmeza de Deus. Até mesmo Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade, sussurrado e trêmulo é o suficiente. Porque a oração de fé não é sobre confiança perfeita, é sobre apegar-se àquele que nunca falha. Existe um tipo de oração que é ao mesmo tempo ousada e humilde, simples e poderosa. É a oração de petição.
a oração de pedir. As Escrituras nos dizem que Deus se deleita quando seus filhos vêm com suas necessidades. 1 João 5, 14, 15 diz, e esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Petição não é mendigar ou torcer o braço de Deus. É ir a ele com confiança, porque sua palavra já nos mostra seu coração. Quando você ora por sabedoria, não está adivinhando se Deus pode responder. Tiago 1,5 assegura que ele o fará. Quando você ora por provisão diária, Filipenses 4,19 promete que ele suprirá suas necessidades. Petição não é uma lista de compras espiritual, é o alinhamento de nossos corações com o que Deus já falou. A história nos dá um exemplo poderoso em George Mueller, que fundou orfanatos na Inglaterra do século XIX. Ele nunca pediu doações às pessoas. Em vez disso, levou cada necessidade diretamente a Deus em oração. Repetidamente, comida, fundos e roupas chegavam no momento exato em que eram necessários. A vida de Mueller testifica que a petição, quando fundamentada na confiança, não é esperança vazia, é fé em ação. E, no entanto, as petições não são apenas para milagres dramáticos. Elas também pertencem ao ritmo comum da vida. Um pai orando pela segurança de seu filho na escola, um funcionário pedindo a Deus favor em seu trabalho, um estudante buscando clareza nos estudos, todas estas são petições. São lembretes de que nada é pequeno ou grande demais para levar diante do Pai. Mas aqui reside a chave. Petições ousadas vêm somente depois de uma escuta humilde. Devemos primeiro ouvir a vontade de Deus antes de podermos pedir com confiança. É por isso que o tempo dedicado às Escrituras molda nossas orações. Quanto mais conhecemos sua voz, mais nossos pedidos mudam de talvez para eu sei. Então deixe-me perguntar, o que Deus já prometeu que você ainda não ousou pedir? Talvez seja paz em meio à ansiedade, ou força quando você se sente exausto. Não entre na ponta dos pés em sua presença. Venha como uma criança vem a um pai, subindo no colo do pai sem hesitação. Petição não é presunção, é confiança, e aquele que ouve é fiel. Às vezes, as orações mais poderosas não são proferidas em voz alta. A oração do silêncio não é a ausência de palavras, mas a presença de Deus. O Salmo 63:6 pinta o quadro. No meu leito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. Não há pressa, nem pedidos frenéticos, apenas quietude. Em um mundo que recompensa o barulho e a agitação, a oração silenciosa parece contracultural. No entanto, é aqui no silêncio que a alma muitas vezes ouve a Deus mais claramente. Elias descobriu isso quando a voz de Deus não estava no terremoto nem no fogo, mas no sussurro suave. 1 Reis 19:12. Ao longo da história da Igreja, homens e mulheres praticaram esse tipo de oração. Tradições monásticas falavam de lectio divina e oração contemplativa, disciplinas que ensinam o crente a sentar-se em quietude ouvindo em vez de falar. Madre Teresa disse uma vez: Deus fala no silêncio do coração. Ouvir é o começo da oração. A oração silenciosa não é tempo perdido, é adoração. É escolher a presença em vez da produtividade. No entanto, existe outro tipo de oração que cresce nesses lugares silenciosos, a oração de consagração. Isso não é pedir aí a Deus para satisfazer seus desejos, mas colocar seus desejos aos pés dele. O próprio Jesus orou assim no Getsêmani: Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. Nessas palavras trêmulas, vemos o coração da consagração. Não certeza, mas rendição. Muitos crentes ecoaram essa oração nas encruzilhadas da vida. Um jovem missionário deixando o lar para terras distantes. Um pai entregando o futuro de um filho nas mãos de Deus.
Um trabalhador escolhendo a obediência em vez do conforto quando confrontado com uma decisão difícil. Essas orações nem sempre são altas ou elaboradas, mas são santas. São as orações de mãos abertas, mesmo quando essas mãos tremem. A oração silenciosa nos treina para ouvir. A oração consagrada nos treina para confiar. Juntas, elas moldam o crente em alguém que busca não sua própria vontade, mas a vontade de Deus. E nessa rendição, mesmo no silêncio, encontramos paz. Há momentos em que o fardo que você sente por outra pessoa é tão pesado que quase se torna seu. Esse peso pode ser o convite de Deus para interceder. Intercessão é mais do que simpatia, é entrar na brecha entre a necessidade humana e o poder divino. É escolher estar diante de Deus, em nome de outro, como um vigia na muralha que se recusa a descansar até que a vitória chegue. As Escrituras estão cheias de intercessores. Abraão implorou a Deus para poupar Sodoma se alguns justos pudessem ser encontrados. Moisés prostrou-se diante do Senhor para salvar Israel depois da rebelião deles. A igreja primitiva se reuniu em oração fervorosa quando Pedro foi preso, e as correntes, literalmente, caíram em resposta. Mais profundamente, o próprio Jesus continua a interceder por nós à direita do Pai. Romanos 8,34. A história também oferece imagens poderosas de intercessão. Dietrich Bonhoeffer, um pastor alemão durante a Segunda Guerra Mundial, orou não apenas pela segurança dos crentes, mas também pela coragem da igreja de se levantar contra o mal. Suas orações não foram palavras distantes, mas atos custosos de intercessão que moldaram sua vida e ministério. Em todas as épocas, Deus tem levantado homens e mulheres dispostos a carregar outros em oração quando eles não podiam se carregar. Talvez você tenha experimentado isso pessoalmente. Um pai orando por um filho pródigo, um amigo elevando seu nome diariamente durante uma doença, ou uma congregação clamando juntos por vítimas de desastre. Frequentemente, aqueles por quem se ora nem sequer conhecem a profundidade dessas petições, mas o céu sabe. A intercessão nem sempre é eloquente. Romanos 8,26 nos diz que o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Às vezes é um nome sussurrado em meio a lágrimas, às vezes é silêncio cheio de anseio. Não confunda a simplicidade com fraqueza. A oração intercessória abala reinos invisíveis. Então, pergunte a si mesmo: quem em sua vida precisa de alguém para se colocar na brecha por eles agora? Um cônjuge em dificuldades, um amigo cansado, uma nação em turbulência? Quando você intercede, você se torna parte da história de resgate de Deus. Você leva a esperança onde o desespero criou raízes. E embora eles nunca saibam, o céu registra tudo. Há momentos em que as palavras parecem pequenas demais, quando a vida nos sobrecarrega, e ainda assim, de alguma forma, a presença de Deus também o faz. É aí que a oração de louvor começa. Não se trata de pedir nada, trata-se de contemplar. O Salmo 150 termina com um crescendo, que tudo o que tem fôlego louve ao Senhor. O louvor nos lembra que Deus é digno, não pelo que Ele dá, mas por quem Ele é. Alguns dos exemplos mais poderosos de louvor nas Escrituras vêm de lugares de dor. Jó, sentado nas cinzas da perda, declarou: "O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Paulo e Silas, espancados e acorrentados na prisão, cantaram hinos à meia-noite, não porque as portas já haviam se aberto, mas porque confiavam naquele que detinha a chave. O louvor na tempestade é mais do que adoração, é guerra espiritual. Ele acalma nossos corações, ancora nossa fé e lembra nossas almas quem ainda está no trono. Mas o louvor não é a única oração que nos transforma. Há também a oração de confissão. Esta não é autocondenação ou vergonha, é liberdade. O pecado nos oprime, isolando-nos de Deus e dos outros. A confissão tira esse fardo,
Davi clamou no Salmo 51, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aquilo não era fraqueza, era desespero por restauração. 1 João 1,9 promete: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Note, Ele não apenas perdoa, Ele purifica. A confissão é a porta para a cura, não para a humilhação. Tiago 5,16. Até estende isso à comunidade. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A confissão genuína constrói honestidade, confiança e liberdade dentro do corpo de Cristo. Pense em grupos de recuperação onde viciados encontram esperança ao admitir sua fragilidade, ou pequenos círculos de crentes que compartilham suas lutas abertamente e descobrem a graça juntos. A confissão não é sobre discursos polidos, é sobre corações honestos. Então, quer você eleve uma canção de louvor ou sussurre uma confissão em meio a lágrimas, ambas as orações levam ao mesmo lugar, mais perto do Deus que te ama. Uma declara sua dignidade, a outra admite nossa necessidade, e juntas trazem cura para a outra alma. Algumas orações pedem bênçãos, outras pedem força, mas a oração de transformação ousa pedir: Senhor, muda-me. Davi orou no Salmo 139, 23, 24, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos ansiosos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esta não é uma oração confortável. Ela convida Deus a lançar luz em cantos escondidos, a expor orgulho, raiva, medo ou hábitos que nos prendem. A transformação exige vulnerabilidade. Ela diz: Senhor, eu não quero apenas alívio, eu quero renovação. A história da igreja nos lembra que grandes avivamentos muitas vezes começaram com a transformação no nível individual. O apóstolo Paulo exortou os crentes em Romanos 12:2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A transformação não começa quando nossas circunstâncias mudam, ela começa quando nossos corações mudam. E embora nunca seja fácil confrontar nossos pontos cegos, Deus os revela não para condenar, mas para curar. No entanto, a transformação raramente acontece isoladamente. Isso nos leva à oração de concordância. Jesus disse em Mateus 18, 19 e 20: se 2 de vocês na terra concordarem sobre qualquer coisa que pedirem, será feito a eles por meu Pai que está nos céus, pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali estou eu com eles. A concordância multiplica a fé. Não é simplesmente estar no mesmo lugar, é estar no mesmo espírito. Ao longo da história, movimentos de renovação foram impulsionados pela oração unida. Durante os grandes avivamentos, os crentes se reuniam em celeiros, campos e lares, clamando juntos até que o avivamento varresse as nações. Mesmo hoje, quando pequenos grupos se reúnem em salas de estar ou igrejas para orar por cura, justiça ou avivamento, eles entram nesta mesma promessa. Pense como um coral. Uma voz pode ser linda, mas quando muitas vozes se unem em harmonia, o som viaja mais longe e mais profundamente. A oração de concordância funciona da mesma forma. Ela une corações e convida o poder do céu em medida multiplicada. Então, considere isto. Que transformação você precisa que Deus comece em você? E com quem Deus pode estar te convidando a se unir em oração? Não apenas para estar ao lado, mas para estar unido. A transformação começa por dentro, mas a concordância ajuda a levá-la adiante. A oração não é um modelo único para todos, é um espectro, um diálogo vivo entre a humanidade e Deus. Como vimos, a Bíblia revela muitas formas: fé, petição, silêncio, consagração, intercessão, louvor, confissão, transformação, concordância, perdão e a oração do Senhor.
Cada uma é uma porta, abrindo para mim mesma a presença, mas de um ângulo diferente. Algumas orações são ousadas e altas, outras silenciosas e trêmulas. Algumas clamam por ajuda, outras cantam de alegria. Mas cada uma delas importa, porque cada uma delas alcança o coração de Deus. Talvez, enquanto você ouvia, percebeu que se apoia em apenas um ou dois tipos de oração. Talvez você seja bom em petição, sempre pedindo, mas menos familiarizado com a oração silenciosa. Ou talvez você louve facilmente, mas lute com a confissão. Essa é a beleza desta jornada. Deus te convida a ir mais fundo, a descobrir a riqueza de todas as maneiras pelas quais você pode comungar com Ele. Tiago 4,8 diz: Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Esta promessa não está ligada à eloquência ou ao ritual, está ligada ao relacionamento. Quer você sussurre em meio a lágrimas, grite com alegria ou se sente inquietude, Ele ouve, Ele acolhe, Ele responde. A história e as histórias pessoais afirmam isso. Avivamentos inteiros foram despertados por pequenos grupos orando em concordância. Famílias foram curadas porque uma pessoa ousou interceder. Vidas foram transformadas por confissão honesta. Nações foram mudadas pelo perdão oferecido em circunstâncias impossíveis. E em tudo isso, uma verdade permanece: Deus ouve. Então, deixe-me com uma pergunta. Que tipo de oração Deus está te convidando a praticar esta semana? Talvez seja sentar-se em quietude por 5 minutos, ouvindo. Talvez seja orar com ousadia pelo avanço de outra pessoa. Talvez seja liberar a amargura no perdão. Seja o que for, não se preocupe em fazer certo. A oração não é sobre técnica perfeita. É sobre estar com aquele que está sempre ouvindo, e ele realmente está, sempre.